cobrar a participação dos vereadores no processo de transparência em todo o Brasil. A gente vai compreender exatamente o que é isso na entrevista com o conselheiro Antônio Joaquim. Eu me lembro que quando você foi presidente, permita-me chamá-lo assim, claro, né? Claro. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, foi introduzido o slogan Instrumento de Cidadania. Esse processo de democracia ativa, porque o tribunal estabeleceu a questão da transparência, consulta ao site do tribunal, os dados estão todos lá no site do tribunal, mas esse processo pretende envolver também os municípios e os vereadores. Como é que vai funcionar esse projeto da democracia ativa? Olha, esse é mais um dos projetos do tribunal que eu considero, que eu tenho me referido assim, é o tribunal do século XXI. É o tribunal moderno. Os tribunais de contas têm um dever que não pode abrir mão. Qual é o nosso dever? Fiscalizar, julgar e penalizar quando for necessário. Esse é o dever constitucional do controle externo, da fiscalização. Mas hoje isso é muito pouco do ponto de vista da modernidade, de você ser um instrumento de cidadania, como é o slogan, porque esse tribunal do século XXI precisa entender o seguinte, está entendendo isso o Tribunal de Mato Grosso. Além de fiscalizar, multar, penalizar e julgar, nós precisamos de orientar. Essa é a outra face, de orientação, de capacitação, porque qual é o objetivo de todos nós? Quem fiscaliza, quem executa, quem legisla, é que as coisas funcionem. O que todos nós precisamos saber é disso, esse é o nosso papel. O hospital tem que funcionar, o posto de saúde tem que ter médicos para atender as pessoas, a escola tem que ter professor dando aula e o aluno aprendendo. Então, com essa cabeça, o tribunal, além de cumprir o seu dever, está com vários programas de capacitação, como Gestão Eficaz, que tem 8 anos que nós fazemos capacitação com gestores, prefeitos, secretários, chamamos de Gestão Eficaz. Temos o programa Consciência Cidadã, que é capacitação de membros de conselhos de políticas públicas. Nós temos vários conselhos, políticas públicas no município, no estado, de saúde, educação, segurança, e esses membros, eles não têm consciência dos seus deveres como membro desses conselhos, de acompanhar as políticas públicas relativas a isso. O tribunal tem um curso dado pela universidade, no próximo dia 17 eu vou entregar o título de conclusão desse curso de 82 horas para ensinar esses gestores, esses conselheiros a cumprir o seu dever. Quem pode fazer esse curso? Quem está fazendo, nós fazemos através do tribunal, via Universidade Federal. Sim, mas qual público? Os conselheiros, os membros dos conselhos de políticas públicas, esses que eu me referi, Conselho de Saúde, Educação, de Segurança, essas são a clientela desse curso. Temos o programa TCE Estudantil, que os estudantes vão ao tribunal, passam um dia para conhecer o tribunal e suas atribuições. Tá. E o que é democracia ativa? Veja bem. Pois é, eu ia perguntar da qualificação daquele que eu considero que é o cargo mais importante da vida pública. Eu fui vereador, fui deputado federal e fui senador da República. Eu acho que o cargo mais importante é lá o do vereador. Sem dúvida. É onde chega primeiro o problema. Primeiro o embate. E os nossos vereadores nem sempre estão qualificados para exercer este papel. Esse é o papel do programa Democracia Ativa. Nós, Tribunais de Contas, compartilhamos com o Poder Legislativo a fiscalização, o controle externo. Então, nós entendemos o seguinte, nós precisamos tomar essa iniciativa de qualificar o vereador, de orientá-lo, de ensiná-lo, porque quem teria que fazer isso seriam os partidos políticos. Eu quero ser vereador, os partidos tinham que dizer o que é ser vereador. Você não pode culpar os vereadores são eleitos em virtude de uma liderança setorial, é um professor, é um produtor, mas ele não tem a obrigação de conhecer o Estado. Então, o que ele sabe de leis orçamentárias? Nada. Qual é a participação dele na hora de debater a lei orçamentária, que é a coisa mais importante de um Estado, de um município, de um país? Ele não participa, ali são 2, 3 vereadores. E eu fui deputado estadual, deputado federal, assim é na Assembleia, assim é na Câmara Federal, no Congresso Nacional. Então, nós vamos ensiná-los, basicamente, claro, sem nada profundo, um dia inteiro, sobre leis orçamentárias, né, PPA, LDO e a Lei Orçamentária Anual. Só assim, PPA é Plano Plurianual, que é o plano que faz pelos 4 anos de mandato. A LDO é a lei que determina os parâmetros do orçamento do ano que vem, que é a Lei Orçamentária Anual.
Então, esse é um assunto extremamente importante. Nós vamos capacitá-los nesse sentido, da importância deles não abrirem mão de participar desse debate, que é a essência da gestão pública. Tá, vocês vão lançar ou já fizeram o primeiro encontro com os vereadores? Vamos lançar, mas deixa eu concluir. São 3 assuntos importantes. As leis orçamentárias, depois vamos debater sobre a LAI, a Lei de Acesso à Informação, que é uma lei fantástica, revolucionária, considerada uma das melhores do mundo. Qual é a perversidade? Não tem 20% dos municípios cumprindo a lei. Nós precisamos dos vereadores nos ajudarem como tribunal. E tem como o tribunal exigir que o município cumpra a lei? A lei tem que ser cumprida. Só que nós queremos que os vereadores nos ajudem a fiscalizar. Porque não adianta, como eu digo, só penalizar. Nós vamos fazer uma auditoria, estamos fazendo uma auditoria para ver qual é a situação verdadeira sobre a lei. E vamos propor um termo de ajustamento de gestão para que os municípios cumpram a lei. E qual que é o terceiro? O terceiro são as diferenças de julgamento de conta de gestão e de governo. Esse é um problema. Esse é um problema. Aliás, esse é um assunto hermético, de difícil entendimento. Exato. Né? Porque muitas vezes, assim, o prefeito é julgado, mas o prefeito não é analisado, ele é julgado só sobre as contas de governo. E não é julgado pelas contas de gestão. Ele será julgado em outro momento. Explica, por gentileza. A diferença é fundamental. As contas de governo nós não julgamos. Nós emitimos um parecer técnico para subsidiar o julgamento do poder político. No caso do prefeito, o legislativo, né? No caso do prefeito, a Câmara, no caso do governador, a Assembleia, no caso do presidente da República, o Congresso Nacional. Então é um parecer, não é um julgamento. Esse parecer é técnico, ele tem um processo. O que é analisado nesse parecer? Se investiu ou não os recursos constitucionais? São 3 coisas básicas. São a questão dos princípios constitucionais, dos cumprimentos da Constituição, a questão do cumprimento dos orçamentos e dos limites constitucionais em relação a gasto com saúde, educação, limites constitucionais em relação ao gasto com pessoal, limites de lei sobre a questão do endividamento. Então, é a gestão macro, política do gestor. No caso do governador e do presidente, fica limitado a isso, porque ele não assina cheque. O governador do Estado... Ou seja, o governador do Estado não é o ordenador de despesa. Não é o ordenador de despesa. E nem o prefeito. E nem o presidente da República. E o prefeito? O prefeito, aqui em Mato Grosso, 95% é ordenador de despesa. Né? Então, fora Cuiabá, Rondonópolis e talvez Várzea Grande, praticamente todos os prefeitos são gestores, como eleitos, e são ordenadores. Eles executam o gasto público. Por que isso? Porque é uma imperícia dos prefeitos também? Não, é uma falta de qualificação dos prefeitos? É uma opção política, porque ele poderia concentrar. Por exemplo, Cuiabá, o prefeito de Cuiabá delega praticamente a todo secretário a ordenação de despesa. É diferente dos prefeitos do interior, que eles que E aí, se tiver problema de desvio, quem responde é o ordenador. O gestor, porque a conta de gestão é exatamente essa. Conta de governo, uma coisa de gestão é a execução, é o gasto público, é a execução orçamentária de despesa e de receita. Aí você vai penalizar se houve superfaturamento, se houve problema de contrato, se houve... Enfim, aí é o julgamento, aí não vai na Câmara. Então, o prefeito de Mato Grosso, o exemplo claro, ele é julgado 2 vezes, pelo poder político e depois ele é julgado pelo Tribunal de Contas na conta de gestão. Esse julgamento do Tribunal de Contas nas contas de gestão não vai nem para a Câmara. A Câmara não tem nada com isso. Então, às vezes, ele pode derrubar a Câmara um parecer contrário do Tribunal, mas na gestão, o Tribunal julgando irregular não vai chegar nem na Câmara. É um julgamento específico do Tribunal de Contas. Tá, agora para encerrar o seguinte, esse projeto de Democracia Ativa começa quando? Na quinta-feira, às 8h30, no Espaço Cultural Lio Arruda, no Tribunal de Contas do Estado. Pois é, aí eu estou vendo que começa com vereadores de Sinop, Tiquira, Querência, Jangada e Nortelândia, é isso? É isso, vamos ter lá 60 vereadores que estão convidados. Desses 5 Agora é um programa permanente, que no mês que vem serão outras câmaras e vão atender assim, todas as câmaras. Mas e o tribunal não pensa em fazer diferente? Em ir ao município, ao invés de recebê-los sempre em Cuiabá? Nós fazemos isso com gestão eficaz. Isso tem um custo alto. Então nós já temos esse programa há 8 anos. Nós temos, em média, de 10,
de 10 a 12 encontros anuais do Gestão Eficaz. Então, nós achamos que seria o custo mais barato se você convidasse os vereadores para vir a Cuiabá. Que nós temos, como eu disse, vários cursos de capacitação e nós temos limite orçamentário para esse gasto. Tá bom, conselheiro, muito obrigado pela entrevista. Bom trabalho. Vou cobrar do Américo, inclusive, para depois do dia 11 nos mandar realmente a frequência dos vereadores. O que a gente quer constatar é o seguinte, porque o projeto é belo, é importantíssimo, é educativo e vai melhorar a qualidade do exercício da função de vereador, desde que eles compareçam e se dediquem ao projeto e não entrem naquela de que assim eu não preciso porque já sei tudo. Depois do intervalo eu volto.